Garabandal. 10 detalhes do dia do milagre. Acontecerá entre os meses de março, abril ou maio. Na semana passada, a vidente Conchita quebrou o silêncio e fez comentários sobre o estado do mundo enquanto trabalha para sobreviver à grande pandemia. Ela disse: Deus está nos separando das seguranças deste mundo. No silêncio da igreja ou em nossa casa, agora podemos fazer um exame de consciência para limpar o que nos impede de ouvir claramente a voz de Deus. Com sinceridade, podemos pedir a Deus que nos diga o que Ele quer de nós hoje, e continuar a fazer isso todos os dias. E passe o máximo de tempo possível com Deus na igreja, ou em algum lugar de sua casa, ou onde você encontre o silêncio. Ele é tudo o que precisamos. Garabandal. Detalhes do dia do milagre. Conchita é a única que sabe a data. Além do Papa, Conchita revelará com 8 dias de antecedência. Será numa quinta-feira à noite, entre os dias 8 e 16, às 20h30, hora espanhola. Acontecerá entre os meses de março, abril e maio. Será no dia da festa de um jovem mártir da Eucaristia. O mártir não será espanhol. Coincidirá com um grande acontecimento na igreja, mas não será uma festa de Nosso Senhor nem uma festa mariana. Será visível a todos na vila de Garabandal e nas serras envolventes. Os doentes presentes serão curados e os incrédulos acreditarão. Será o maior milagre que Jesus terá realizado para o mundo. Não haverá a menor dúvida de que vem de Deus. Poderá ser filmado e televisionado. Vai durar cerca de 15 minutos, e depois disso um sinal permanente permanecerá no Pinos para sempre. Garabandal e os 3 papas antes do fim dos tempos. Um tema que deu origem a muita discussão relacionada com os acontecimentos de Garabandal é a profecia relatada dos 3 papas, ligada a um fim iminente dos tempos. Este tópico é muito delicado e, portanto, pode ser mal compreendido e mal interpretado. É por isso que gostaríamos de refletir um pouco sobre as informações de que dispomos, cuidando para não cairmos em interpretações que não nos correspondem, mas que só a Igreja tem o direito de fazer. A 3 de junho de 1963, a notícia da morte do Papa, São João XXIII acabava de chegar a Garabandal. Conchita e sua mãe dirigiram-se à igreja para rezar pelo descanso eterno do pontífice. No caminho, Conchita ouviu interiormente a voz inconfundível de nossa mãe que lhe disse: depois deste Papa, serão apenas 3, e depois disso será o fim dos tempos. Pouco depois, a Virgem esclareceu que, embora houvesse apenas 3 papas, haveria outro, mas ele governaria a igreja por muito pouco tempo. E por isso não o incluiu na lista. Há testemunhas que afirmam ter ouvido Conchita falar sobre esse assunto, preciso durante esse mesmo mês de junho de 1963. Isso significa que em uma única frase, nossa mãe havia feito 2 profecias. Restam apenas 3 papas, após os quais viria o fim dos tempos. E como que para nos assegurar que a primeira afirmação era certa, nossa mãe deu um sinal. Haveria outro Papa, mas seu pontificado seria tão curto que ele não foi levado em conta em sua mensagem. Todos sabemos quem foi esse Papa, cujo pontificado foi tão curto que não teve impacto no destino da Igreja. João Paulo I foi Papa de 26 de agosto de 1978, até sua morte em 28 de setembro de 1978. Os 33 dias do pontificado do Papa Luciani se encaixam exatamente nessa profecia excepcional, algo que era impossível prever em 1963. Os 3 papas mencionados em nossa mensagem da Senhora, portanto, foram São Paulo VI, São João Paulo II e Bento XVI. Com a chegada do Papa Francisco, começou o período de tempo durante o qual chegaria o fim dos tempos. Mas o que realmente significava este anúncio de Nossa Senhora? Devo insistir que precisamos ser muito prudentes e humildes ao tentar explicá-lo. O mesmo foi o caso da irmã Lúcia de Fátima quando o terceiro segredo foi publicado no ano 2000.
O padre José Luiz Saavedra explica que antes de a Santa Sé publicar uma interpretação feita pelo cardeal Ângelo Sodano, foi apresentado à irmã Lúcia para obter o seu ponto de vista, para ver se ela compartilhava dessa interpretação. O cardeal Ratzinger explicou que a irmã Lúcia respondeu que havia recebido a visão, não sua interpretação. A interpretação, disse ela, não é responsabilidade da vidente, mas da Igreja. A vidente não pode correr o risco de interpretar as mensagens recebidas. Seu dever é transmiti-los à Igreja para seu estudo e interpretação autorizada. Por isso, em Garabandal, a Conchita deixou o julgamento desta matéria inteiramente nas mãos da Igreja. E devemos fazer o mesmo. Não devemos correr o risco de uma interpretação freelance que possa minar nossa fé e a dos outros. A compreensão de uma mensagem derivada de uma revelação privada normalmente precisa de muitos anos de evolução. Às vezes pode ser necessário até esperar até que os eventos previstos ocorram. Isso ocorre porque a profecia ao longo da história da Igreja não deve ser confundida com a adivinhação. Não é meramente uma previsão de eventos futuros, mas é sempre um chamado à conversão. A profecia reflete a vontade de Deus, mais para o presente do que para o futuro. É um chamado para nos convertermos hoje, sem esperar que aconteçam os acontecimentos profetizados, cuja missão é apenas de sinal, de confirmação da intervenção de Deus na história. As palavras de nossa mãe foram: depois deste Papa, haverá apenas 3, e depois disso será o fim dos tempos. O advérbio depois, como bem apontou o padre José Luiz Saavedra em seu livro Garabandal, Mensagem de Esperança, não significa imediatamente. Os termos fim dos tempos e fim do mundo não significam a mesma coisa. E isso é algo que Conchita repetiu várias vezes. Haverá 3 papas restantes, não significa que não haverá mais papas, nem que a Igreja cesse, ou que a humanidade desapareça. Precisamos remover de nossas cabeças e nossas imaginações todas essas pesadas nuvens escuras. Depois deste Papa, haverá apenas 3, e depois disso será o fim dos tempos, significa simplesmente que restam 3 papas antes que este misterioso fim dos tempos comece. Depois disso continuará a haver papas, a Igreja continuará a existir, assim como o mundo. Mas teremos entrado em um novo período na história da Igreja. A nossa mãe de Garabandal não foi além do que disse, e não nos podemos aventurar a acrescentar mais uma palavra. Com tudo o que está acontecendo, não podemos negar que estamos vivendo um momento de grande transcendência na história da Igreja. Este fim dos tempos coincide com um momento de severas provações e purificação da Igreja. Isso não é uma interpretação, mas algo que é evidente e pode ser percebido no dia a dia. Atualmente a Igreja está sendo severamente testada, perseguida e purificada. Mas isso não significa o fim da Igreja. Pelo contrário, se formos fiéis e respondermos aos apelos de nossa mãe, esta situação conduzirá a um momento providencial de graça. De fato, o padre José Luiz Saavedra faz uma ligação entre o anúncio do fim dos tempos e a luminosa profecia de Fátima, no final. Meu imaculado coração triunfará. Segundo a Real Academia Espanhola, no final, é uma expressão que enfatiza o fim de um período de espera. Na situação que estamos discutindo, parece indicar a conclusão de um período de dificuldade anterior ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. Para Santiago Lanús, especialista em aparições marianas atuais, o fim dos tempos anunciado em Garabandal duraria até o triunfo do Imaculado Coração anunciado em Fátima. Aquele fim dos tempos seria caracterizado por um doloroso período de provações interiores e perseguição exterior à Igreja, que, segundo as meninas de Garabandal, foi de tal magnitude que se teria a impressão de que a Igreja estava prestes a desaparecer. Já estamos passando por algumas dessas provações, mas não cedamos à malvada tentação de desesperar ou de seguir um caminho mórbido.
Pois todas estas ocorrências de que falamos nascem da mais profunda misericórdia do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Nunca devemos temer os acontecimentos futuros, mas sim colocar-nos com confiança nas mãos de nossa Mãe Celeste, porque tudo está acontecendo para o nosso próprio bem, para nos levar a uma profunda conversão. Mais uma vez, devo insistir que anúncios como os que encontramos em Garabandal precisam ser interpretados pela autoridade da Igreja e requerem especial prudência e estudo, até que a Igreja emita o pronunciamento público definitivo sobre Garabandal. Trabalhemos pela nossa própria conversão com o coração cheio de gratidão para com nossa Mãe que nos ama muito e busca com determinação a nossa salvação.